Faz o favor, vamos abrir aquele arquivo do Excel para ver como é que o modelo roda e como é que você pode passar a brincar com esse modelo aí para fazer os seus cálculos aí no seu município. Ok? Deixa eu... Vanderlei, você está abrindo o Excel aí? Já estou nessa tela que o senhor está aí. Ok, faz um favor para mim, clicando aqui nessa bolinha aqui do alto, com o botão da direita, que não é o botão de clique, é o botão de menu, pede para minimizar, por favor, para a gente ampliar a área de tela. Eu mesmo não estou conseguindo aqui. Minimizar. Ok? E se possível, amplie o zoom, por favor, para que a gente possa ter poder ler junto o que está colocado aí. Certo? Enquanto você faz isso, deixa eu tomar uma aguinha. Estamos aí com as mesmas telas? Não, estou apanhando aqui agora. Tá vendo tudo tão bem. Qual é o problema? É que... Agora já estamos na mesma tela. Ok? Então vamos lá. Ok. Posso seguir? Sim, senhor. Ok. Uma breve explicação aí de como é que funciona essa planilha. Tudo que é casela amarela, eu tenho opções aí para tá mudando. Por exemplo, o cenário eu posso colocar Brasil, como posso muito bem colocar Norte. E o que vai acontecer? O perfil demográfico muda. Isso são dados de 2005, não está atualizado pelo censo de 2010 não. Tá? Mas se você andar aqui para o lado, você vai ver o seguinte. Olha aí, se você parar o mouse em cima, vai aparecer a fonte do dado. Isso ainda é do censo de 2000. Eu teria que atualizar isso para o censo de 2010. Não tive tempo ainda para fazer isso. Ok? Mesmo na pior das hipóteses, você pode chegar aqui. Tá vendo essa coluna que é local? Você pode colocar o valor que você quiser, específico do local onde você está, para alimentar a planilha, certo? Então essas caselas aqui, isso aqui deveria estar em amarelo, não está e deveria estar. Tudo bem? Entendi? Tudo bem. Ótimo. Então eu vou usar o cenário. Tranquilo. Tá, eu vou usar o cenário Brasil, depois a gente faz um exercício com o Norte. Mas vamos lá, pelo que a gente vê da região Norte, pelo menos em 2000, eu não sei como é que está em 2010, há 10 anos atrás, 15,3% da população na região Norte, em média, tinha 0 a 5 anos, 22% tinha 6 a 14, 34% tinha de 15 a 34, 20,2% tinha de 35 a 59, 5,5% de uma população era gestante, ou melhor, mais de 60 anos, e 2,5% é gestante. Vamos voltar aqui para Brasil e vamos ver o impacto.
0,5 anos, de 0 a 5 anos era 15. Quando a gente volta para o Brasil, de 15 baixa para 11. A gestante, que era 2 e alguma coisa, a gestante, que era 2,5% da população, quando é Brasil é 1,9. Então, assim, tem as variações demográficas. E aí não adianta o Vanderlei querer escolher. Isso ele herda. Isso é uma variável ambiental, contextual. Ok? Próximo item. Necessidade de tratamento restaurador em função do CPOD aos 12 anos como valor de indexação. Olha aqui, para o mouse aqui na frente e vê de onde vem isso. Isso vem do SB Brasil 2003, então eu ainda não tive acesso aos dados do SB Brasil 2010, a não ser aquele panorama geral que foi distribuído no Brasil, mas o dado mesmo, ficha a ficha, eu não tive ainda. Quando eu tiver, se Deus quiser, eu vou atualizar isso aí. Então, o que foi feito? Esse dado é uma síntese de necessidade de tratamento restaurador que foram utilizados das tabelas do SB Brasil. Brasil, Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, ok? Isso é do CPOD, do SB Brasil 2010. O que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu peguei e fiz o CPOD, de cada município brasileiro, tá? E aí eu separei para todos os municípios brasileiros que tinham CPOD em torno de meio, em torno de 1, em torno de 1,5, em torno de 2, em torno de 2,5, e aí vai. Eu separei, segmentei todos esses municípios num crescente, num incremento de meio a meio no CPOD, começando de meio e indo até 8. Tá? Aí eu agrupei esses municípios todos de acordo com essa segmentação. Uma vez feito isso, eu peguei para 0 a 5, nos municípios que estão com o CPOD meio, quantas crianças que têm CPO e o C, necessidade de tratamento restaurador, igual a 0. Ah, é tantos por cento. Essas não precisam ir para o dentista. Qualquer uma que tem o C maior que 0 precisa ir para o dentista. Então, esse percentual que está mostrado aqui, nessa tabela, está falando que quando o CPOD é 3, 49%, e o contexto é Brasil, eu pus Brasil, mas se você quiser pode pôr Norte. Tá? Quando o CPOD é 3 e o contexto no Brasil, no geral, 49% das crianças de 0 a 5 anos tem C maior que 0, ou seja, precisa ir no dentista. 59% das crianças de 6 a 14 anos tem C maior que 0, ou seja, precisa ir no dentista. E aí vai, e assim sucessivamente. 63% das gestantes tem C maior que 0, precisa ir no dentista. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu vou colocar Norte e eu vou colocar CPOD 6, que eu não sei quanto que é o de Tefé. Opa, 6 eu não tenho. 6, não tenho dados do Norte para 6,5 no SB. 5,5. Nem 7. 7 também não. 5,5 é o máximo que eu tenho no SB 2003 para a região norte. Tá? 5,5 é o máximo. 7,5, 0, 8. 8 tem. Para 8 tem, professor. Para 8 tem. Você quer que eu deixe 5,5 ou 8? É melhor deixar 5,5 para a gente ficar mais animado. Tá bom, então vamos lá, 5,5. Então, num CPOD 5,5 na região norte, 64% era 49, lembra? Para CPO 3,
49, subiu para 64. Isso é mais pressão sobre o serviço. Eu não lembro quanto que era. Agora é norte. Eu vou ter que ficar mudando Brasil e norte. Mas vamos lá. Não vou fazer isso não. Eu sei que há lá 83% das gestantes tem C maior que 0. É muito mais pressão sobre o serviço. Tá claro? Se a gente pegar aqui Brasil, olha lá, hein? Olha a quantidade de gestantes, 83, olha a quantidade de crianças de 0 a 5, 64. Vamos pegar Brasil, CPOD meio. Só tenho 32% de 0 a 5 e 45%. É metade. É metade do que você tem nos extremos. Se o seu CPO aí fosse meio, provavelmente você teria uma pressão muito mais pela metade em cima da sua assistência, em cima dos seus consultórios. Essa é a importância da frente preventiva e promocional. Sozinha ela resolve metade da demanda, vamos dizer assim. Resolve no sentido que ela evita que exista essa demanda. Tá claro? Então, além de ser mais barato uma frente preventiva e promocional que custa R$20.000 por ano para 6 mil pessoas, ao passo que uma equipe custa 60 mil, né? Além de ser muito mais barata, ela ainda consegue promover esse tipo de coisa. Cada vez menos pessoas precisam de ir para o dentista. E nós estamos falando de uma coisa que não deveria assustar dentista nenhum no Brasil. Por quê? Quem é o usuário do SUS? É o cara que não vai para o mercado. É o cara que só vai para o serviço, lamentavelmente, aquele conceito de universalização excludente, né? Que é um conceito do Paulo Favaretti. Acho que é esse Paulo Favaretti, é um conceito que se disseminou na área da saúde pública, né? Que no Brasil o nosso universal não é universal, é um universal para aqueles que são considerados excluídos do mercado, né? Então nós estamos falando de gente cuja única alternativa é ir para o serviço público. Nós não estamos falando de pessoas com poder de compra que pode ir para o consultório particular, né? Eu estou falando que uma boa frente preventiva e promocional desonera, desafoga os serviços públicos daquela legião de excluídos que só tem o dentista do serviço público como alternativa, né? Eu estou falando dessas pessoas que estão aí sofrendo e que estão tendo raízes reabsorvidas e fístulas e tudo mais, que é uma realidade chocante, né? Para o país com o maior número de dentistas no mundo, diga-se de passagem. Tá certo? Eu estou falando de odontologia no mercado, eu estou falando de odontologia do serviço público. Mas vamos voltar aqui para o nosso 5,5 e vamos voltar aqui, vamos levantar de novo nossos dados todos para a região norte. Certo? Potenciais usuários, você quer trabalhar com 80% ou com 90%? Quantas pessoas em Tefé quantos por cento das pessoas em Tefé iriam para o dentista do serviço público se fosse oferecido os serviços para ela pela prefeitura? Eu acredito que cerca de 80% mesmo. Então vamos deixar 80%, tá? Bom, o que vai acontecer aqui? Vamos começar a trabalhar com a ideia da relação 1:2. Agora nós vamos começar a trabalhar com variáveis programáticas. Aqui a gente pode escolher, primeiro vamos fazer uma simulação na relação 1:2, uma equipe de saúde bucal para 6 mil habitantes, ok? Depois a gente vai para 3 mil, tudo bem? Ok. Bom, aqui nós temos para o lado, a meta de cobertura, se a gente quer universalizar, eu quero cobrir todo mundo, é 100%, isso não é uma variável. Isso aí
deveria ser uma constante num sistema que tem obrigação de universalizar, ok? O tempo de giro, Vanderlei, a variável x6, tá? Para populações de 0 a 5, eu estou colocando que ela vá de 3 em 3 anos no serviço público. Aí você vai perguntar para mim, mas peraí, professor, é uma população de 0 a 5, como é que ela vai de 3 em 3 anos? É que o problema de cárie em crianças nesta faixa etária começa a aparecer como problema a partir dos 2 anos. Então é quando ela tem 3, 4, 5 anos. Criança com 2 anos com cárie ainda não configura um problema de saúde pública. Claro, assim, criança com 1 ano, a quantidade de cárie ainda não é. Então eu tenho com 3 anos de idade, com 4 anos de idade, com 5 anos de idade. Então de 0 a 5 eu tenho um tempo de giro de 3 anos. O que quer dizer isso? Eu me comprometo a fazer um tratamento completado para cada criança nessa faixa etária, durante esse período da sua vida. Tá claro isso? Tempo de giro de 3 anos para a faixa de 0 a 5? Consegui explicar aí? Ok. 6 a 14, eu vou manter o tempo de giro. Ou seja, a cada 3 anos eu inicio um novo tratamento com cada criança que precisa de reiniciar o tratamento. Lembra do incremental dos anos 50? O programa incremental dos anos 50, todo ano você pegava a criança. Ano a ano, você dava alta esse ano, ano que vem você pegava ela de novo, dava alta, você pegava ele de novo. Qual que era o tempo de giro do incremental? 1 ano. Nós aqui estamos aumentando o tempo de giro para 3 anos, porque nós temos tecnologia para reduzir a incidência de cárie sobre essas crianças, pressupondo que a gente tem uma frente preventiva e promocional funcionando. Legal? Imagina que o Estado brasileiro pudesse garantir para cada adolescente e adulto jovem e adulto e idoso, que a cada 5 anos o Estado brasileiro se comprometeria a dar um tratamento odontológico completo para cada brasileiro. É uma meta razoável e satisfatória, mesmo que seja 5 anos um tempo grande? Mas considerando o que a gente tem hoje, o que é, isso aí já passa a ser uma meta desejável, não é isso? E com gestante. Gestante eu não tenho como atender todas as gestantes todo ano, porque ninguém vai continuar gestante por mais de 1 ano, ninguém vai poder esperar, tá certo? Então o tempo de giro de gestante é 1 ano. Está explicada aí a variável tempo de giro? Se nós entendemos essas variáveis, lembra lá que a minha população é de 6.000 habitantes? A descrita? Esses 6.000 habitantes se distribuem demograficamente desta forma. Se eu pegar os 6.000 habitantes, eles vão ser distribuídos na região norte, de acordo com o censo 2000, eles vão ser distribuídos dessa forma. 919 terão de 0 a 5, 1.318 vão ter de 6 a 14, 2.075 terão de 15 a 34, 150 deles serão gestantes. Somando todos esses valores, a gente tem 6.000 no total, certo? Ok? Lembra que eu falei que nem todo mundo precisava ir no dentista? Lembra que tem os Cs iguais a 0? Se eu tirar os Cs iguais a 0, eu vou reduzir essa quantidade de gente, os 6.000. Se eu tiro todos os Cs iguais a 0, o que vai acontecer? De 6.000, eu caio para 4.000 demandantes, distribuídas dessa forma, de acordo com dados do SP Brasil 2003. Tudo bem? Próxima redução. Se eu tenho 80% deles que serão usuários e 20% vão sair,
Se eu pegar esses 4.000, tirar 20%, ele cai para 3.201. Certo? Distribuídos desta maneira aqui. Ok? Então, eu peguei aqueles 6.000 habitantes, distribuí demograficamente eles, tirei deles os 6 iguais a 0 e tirei deles aqueles que, por mais que eu oferecesse serviço no SUS, eles jamais iriam. Se a minha meta é 100%, eu não vou tirar ninguém daqui. Todos os demandantes que são potenciais usuários, a minha meta é atender todo mundo. Os 3.201 continuam 3.201, porque minha meta é atender 100% todo mundo. Tá claro isso? Sim. Ótimo. Então, se eu tenho tempos de giros diferentes, se é 3 anos para 0 a 5, se eu pegar 472 potenciais usuários, demandantes usuários, que é a minha meta, se eu pegar os 472 e dividir por 3 anos, eu vou ter 157 por ano. Se eu pegar os 889 e dividir por 3 anos, eu vou ter 296 por ano. Se eu pegar os 1.370 e dividir por 5, eu vou ter 274 por ano. Se eu pegar os 353 e dividir por 5, eu tenho 71 por ano. Se eu pegar os 18 e dividir por 5, eu tenho 4 por ano. E se eu pegar as 99 gestantes e dividir por 1, serão 99 gestantes por ano. Está clara a distribuição por ano? Em que pese eu ter uma descrição de 6.000, eu tenho 901 demandantes potenciais usuários por ano, certo? Então eu tenho 15% daqueles 600. Desculpa, 15% daqueles 6.000. Tudo bem? Ano a ano. Tá claro isso? Tá. Agora, professor, o funcionário aqui do Mamirauá, ele pediu para avisar que ele vai precisar sair 5h30. Ixi, aí a gente vai ter que dar uma corridinha. Tá, eu vou acelerar então. Eu vou passar essa planilha, porque ela é a essência do cálculo, nesses próximos 10 minutos. Certo. Ok? E aí a gente encerra por aqui. Tudo bem, professor. Então vamos lá. Vamos ver, então, se eu... Aqui vem uma explicação importante. Se eu definir que para todas as crianças de 0 a 5, para que eu dê um TC para ela, eu gaste 4 horas de trabalho, e para todas as pessoas a partir dos 6 anos, eu dê 2 horas de trabalho, o que é isso que eu estou falando para cada TC? Isso é uma coisa que precisa ficar bem entendida, tá? Em que pese a gente está com pouquíssimo tempo. Mas é o seguinte, o que eu chamo de TC? É alta clínica. Vamos aqui para o quadro. O que eu chamo de TC? Não, é aqui mesmo. O que eu chamo de TC é alta clínica. Desde os anos 90, a gente pode dar alta clínica de 2 formas. Eu posso dar uma alta restauradora, ou seja, toda a restauração que eu fiz foi com amálgama e resina, ou eu posso, em alguma daquelas restaurações, ter utilizado ionômero de vidro. Então, ela ainda não teve uma conclusão de todas as restaurações definitivas, quando a indicação do ionômero de vidro é para restauração provisória, né? Quer dizer, em dentes permanentes. Para o dente descido, a indicação o ionômero é a restauração definitiva. Então a gente chama isso de adequadora. O TC adequador. O que é o TC adequador?
é que ou eu fiz só ionômero de vidro, ou ficou algum ionômero de vidro para trás. Que eu ficou alguma coisa que ainda é provisória. E no caso do TC restaurador, tudo já é definitivo. Certo? Dos anos 80, a gente tem estudos que falam o seguinte: um dentista mais um técnico mais um auxiliar. Eu estou usando a nomenclatura antiga. Esse arranjo aqui é capaz de produzir 5 procedimentos por hora de forma tranquila, de forma razoável e de forma máxima. Quanto que ele produz? Ele chega a produzir até 14 procedimentos por hora, mas isso aqui é Charlie Chaplin em tempos modernos. Isso aqui é uma coisa que a gente nem considera, tá? Dentista, equipe que produz 14 procedimentos por hora é uma pessoa que está escravizada, reduzida à máquina. De forma normal, um arranjo de dentista, PhD, TSB e ASB produz 5 procedimentos por hora. O que a gente sabe também? A gente sabe também que uma pessoa com CPOD aproximado de 3, seja ela criança, seja ela adulto, ela tem uma demanda de 5 procedimentos. Ou seja, se um arranjo desse produz 5 procedimentos, e se uma pessoa demanda em média 5 procedimentos, uma hora de uma equipe de saúde bucal, modalidade 2, tem condição, uma hora de uma equipe, modalidade 2, nesses termos, pelo que a gente conhece desde os anos 80, uma hora tem condição de produzir um TC, porque ele faz 5 procedimentos como oferta e a pessoa demanda 5 procedimentos como demanda. Certo? Tá claro isso? Tudo bem? Agora, o que é um TC? Nesses termos, é uma hora equipe, mas essa uma hora equipe tem uma hora do dentista abrindo, mais uma hora do TSB fechando. Na verdade, são 2 horas homem-trabalho. Certo? Então, em que pese ser uma hora equipe, são 2 horas homem-trabalho, para dar um TC. Tá claro? Quando a gente vai lá para a planilha, vamos voltar aqui para a planilha. Quando a gente vai aqui para a planilha, quando a gente está colocando 2 horas homem-trabalho por habitante, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando exatamente desse cálculo aqui, nosso aqui, que é um cálculo que se sabe desde os anos 80, tá certo? Então, 2 horas homem-trabalho por habitante quer dizer um TC por habitante, tudo bem? Só que esse meu TC, ele pode ser feito definitivo quando este habitante aqui está demandando em média 5 procedimentos, ou eu posso fazer ionômero
quando ele demanda um número maior do que 5 procedimentos. Lembra o código 0 é que não precisa de procedimento. O código 1 é até 5 e o código 2 mais de 5. Certo? Então, o código 1, eu me proponho dar um TC restaurador, definitivo na pessoa. O código 2, eu me proponho a dar um TC adequador, usar ionômero de vidro para a pessoa. E eu estou mantendo a mesma proporção. 2 horas homem equipe para dar um TC, ainda que eu esteja entregando um TC adequador, um TCA e não um TCR. Tá claro? Então eu estou fixando o meu tempo de oferta. O que eu estou falando para essa pessoa? Eu não tenho tempo de giro de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos. Nas crianças de 3 em 3 anos eu não dou um giro. O que eu estou falando? Olha, eu estou pondo ionômero de vidro e daqui 3 anos eu te pego de novo, porque eu estou com uma excelente frente preventiva e promocional, eu estou com uma excelente estratégia de redução de incidência e a sua prevalência nós vamos resolvê-la de forma parcelada. Eu vou fazer restauração definitiva em tudo que eu puder dentro das minhas 2 horas homem-trabalho. Mas o que eu não puder, eu vou entregar de forma provisória, com ionômero de vidro. E na próxima vez que eu te pegar, eu substituo o ionômero de vidro pela restauração de resina ou de amálgama, a restauração definitiva que for preciso. Então, o que acontece aqui? O TC adequador é uma estratégia de parcelamento quando eu não posso dar um TCR. Aí você me pergunta, por que você usa dessa estratégia? A Estação Saúde, quando nos anos 90 discutiu todos os protocolos que ela tinha para estar resolvendo, a Estação Saúde fez protocolos de 5 minutos a 14 horas. Então tinha gente que precisava de uma intervenção clínica de 5 minutos e tinha gente que necessitava de uma intervenção clínica de 14 horas. Com tanta variação é impossível programar. Quando eu resolvo entregar 2 horas homem-trabalho por cada giro, ou seja, entregar um TC restaurador para todos aqueles que são código 1, ou entregar um TC adequador para todos aqueles que são código 2, eu estou fixando as minhas horas e me permite calcular quanto que eu preciso trabalhar para entregar, para cobrir uma população inteira. Então esse é o artifício central para o cálculo de oferta. Então, para a gente voltar aqui, que o nosso tempo está bem estourado, né? Para a gente voltar aqui para a planilha, né? Eu fixo 4 horas para 0 a 5, ou seja, eu dou o dobro de tempo para dar um TC numa criança de 0 a 5 e dou tempo parametrizado para dar um TC de uma criança até 6 anos. Esses valores estando em amarelo, você pode mudar esses valores a seu bel prazer, para ver o impacto que isso tem na programação. Ao fazer isso, aquela quantidade de gente é transformado em horas que eu preciso por ano. Eu preciso de 2.116 horas homem-trabalho por ano para enfrentar essa demanda. Certo? Então, o número de pessoas, aqueles 901 habitantes, demandam, nesses termos aqui que eu estou distribuindo, demandam 2.116 horas homem-trabalho.
Se eu tenho só um dentista, o dentista sozinho tem que fazer 2.116 horas. Se eu tenho um THD, metade é para o dentista que abre, metade para o THD que fecha. Tá claro? Tá? Então, quando eu faço um cálculo de oferta, o que eu tenho para oferecer para a população? Se a minha equipe é modalidade 1, só tem um dentista. Se é modalidade 2, tem um dentista e um THD, tem duas pessoas. Tá? Vamos jogar aqui a carga horária. Se eu estou num cenário de equipe faz tudo, eu estou jogando, na melhor das hipóteses, equipe faz tudo e carreira única. Eu estou jogando 10 horas por semana de trabalho clínico para o programado. O resto é urgência, emergência e demanda. E o programado, eu estou jogando 20 horas. Meses de trabalho, 11 meses, 1 de férias. Então eu tenho 880 horas para o programado por ano, quando eu estou com 20 horas para o programado, e 440 quando eu estou com 10 horas para o programado. Tá? A equipe modalidade 1, ela consegue ter 1.760 horas homem trabalho com 20 horas clínicas semanais durante 11 meses. Isso ninguém está ficando grávida, ninguém está adoecendo, isso é no computador, na situação sobre, tá? Temperatura e pressões ideais, certo? Lembra que eu tinha uma demanda de quanto que está aqui? 2.116 horas. E o que uma equipe consegue entregar quando ela está em rede com THD 1.760. Ou seja, o resumo está aqui embaixo. Vamos lá. Com todos aqueles parâmetros, uma equipe faz tudo sem THD, consegue cobrir só 20% da oferta, da demanda. Consegue, na melhor situação, responder a 21% da demanda. Se puser THD, para fechar, sobe para 42%. E numa equipe em rede, sem THD, ela cobre 42%, com a THD 83%. Ou seja, a gente não chegou no 100%, porque você tem uma pressão gigantesca sobre a equipe. Então a gente sabe que, com tudo a favor, não dá para descrever 6.000 habitantes. Porque você tem uma situação onde 6.000 habitantes é pesado demais para a sua programação. Então, se a gente jogar aqui para 3.000 habitantes, na relação 1 para 1, não mais na relação 1 para 2, mas na relação 1 para 1, em vez de 6.000, a gente jogar aqui para 3.000, aí o que vai acontecer? Mantido todo o resto, a gente sabe que se a gente tiver equipe faz tudo com THD, a gente tem 83% na melhor das situações, equipe sozinha, isolada, equipe faz tudo com THD 83%, esse estabelecer rede. Então a única situação hoje para ter fé seria equipe, a única situação universalizável, admissível para ter fé, seria a pessoa trabalhar 20 horas na clínica, ter THD, estabelecer rede, para que a gente possa ultrapassar os 100%, e trabalhando com todos aqueles parâmetros que eu expliquei. Ou seja, os 66% é uma reserva, né? Porque as pessoas engravidam, as pessoas ficam doentes, o filho tem problema na escola, quer dizer, você tem a vida aí para atrapalhar a programação. Então,
dentro desses parâmetros, né, com essas exigências que pesam sobre ter fé, na melhor das hipóteses, a gente só teria a chance de garantir acesso nesse tipo de arranjo, com esses parâmetros. Ok? A partir dessa explicação, Vanderlei, você brinca com a planilha em casa, vai fazendo os seus estudos, as suas alterações. Ah, mas e se eu aumentar o tempo de TC? Se eu diminuir o tempo de TC, quer dizer, tem que ser prudente, que ninguém vai fazer mágica, né? Ninguém vai tirar coelho de cartola. Tem que ser razoável na hora de mexer na planilha, mas eu consegui demonstrar aqui que a relação 1:2 na situação de vocês é uma relação não recomendada. Tá claro? Lembra que eu vim falando que 1:2 é o melhor, papapá, quando você pode estabelecer rede, não sei o quê? Meu discurso foi todo por água abaixo, porque o CPO de vocês é muito alto, você não tem como exigir mais do que 20 horas clínicas, na melhor das hipóteses, dos dentistas. Você não pode subir essa hora clínica a 30 horas, 40 horas, não existe isso, as pessoas não vão dar essa produção, né? E sem THD, então, fechando, então a situação fica lastimável, tá? A gente jamais tem condição de universalizar. Olha aqui, ó, equipe sem THD, mesmo na relação 1:3.000, elas, na melhor das hipóteses, é 83% de população coberta. Na melhor, na prática, você não chega a 50%. Mesmo com THD e tudo mais, mesmo na relação 1:1. Ok? Você tem sempre que passar dos 100% para ter uma reserva, que a vida vai entrar e vai atrapalhar esses cálculos aí. Você tem que ter uma reserva com folga, no mínimo para cima de 120%, 130%. Ok? Para ter uma... Vanderlei, teria, obviamente, outras coisas para estar falando, obviamente, teria mais coisa para estar falando, como é que foram feitos esses cálculos, a situação no Brasil como um todo, né? Questões de justiça colocados aí, situações outras para a política nacional, né? Mas basicamente a gente faltou aí o que? 20% do que eu tinha programado para falar, a gente deixa para uma outra oportunidade, que já são questões mais nacionais. Mas o que eu espero é que essa planilha na sua mão, né, você possa estar começando a fazer os exercícios aí de análise, né, do quais as variáveis que impactam. Esse é um modelo grosso, isso não é um modelo fino, né? Nós não estamos falando de modelo de equipe da Fórmula 1, de carro, não é um modelo matemático super sofisticado, mas não existe nenhuma ferramenta a não ser essa para fazer esse tipo de discussão. Espero que outras ferramentas surjam, que a coisa possa ser mais sofisticada, mas eu acho que esse é um bom ponto de partida para se começar uma discussão, né? A partir daí você vai brincando com as variáveis, vai alterando elas, vai chegando ela mais próximo da realidade de vocês, para que vocês possam discutir o desafio da universalização do acesso à assistência odontológica, clínica odontológica. Tá claro? Muitos municípios brasileiros aí têm dentista que faz uma jornada de 4 horas semanais. Isso é impossível, você não tem a menor condição de organizar nada nessa bagunça, isso é inadmissível. Tá? Uma planilha como essa ajuda a chegar no razoável, até onde pode ir, para começar o diálogo, abrir o diálogo a partir de um estudo. Essa planilha não é para concluir o diálogo, ela não é para pairar como uma verdade, mas é como uma ferramenta que se possa abrir um diálogo frente ao que a gente precisa fazer na situação que se tem, com os recursos que se tem. Ok? Ainda que ela seja uma aproximação grosseira, mas é a única que se tem e é a melhor que se tem até agora. Tá bom? É isso, eu agradeço aí a paciência de vocês, a disposição para estar enfrentando
todas essas questões até agora, o tempo todo, num bruto de um sábado, né? Mas é com satisfação que a gente fala disso tudo, é um imenso prazer poder, até com um toquezinho de saudade de ter fé, ok? Tá certo. Nós é que agradecemos, professor, a oportunidade, tá? Foi bastante elucidativo, com certeza. A pena que não deu para abordar tudo, né? Mas a gente pode planejar aí uma próxima oportunidade, né? Para ver se a gente consegue cobrir todo o conteúdo. Mas já deixou alguma coisa bem palpável, alguma coisa que dá para a gente até discutir com os gestores, aí, com a administração, com relação à nossa situação. E os colegas que participaram também com certeza tiveram um bom proveito aí do curso, né? Eu queria ver se algum colega gostaria de usar a palavra. Eles são muito tímidos, tá, professor? Eles não têm uma certa dificuldade aí, mas a gente gostaria mais uma vez de agradecer o empenho do senhor e vamos manter o contato, né? E vamos ver se a gente consegue mais uma oportunidade de retomar essa atividade, tá ok? Vanderlei, eu estou totalmente à disposição, tá? Para a gente dar consequência e seguir. Um abraço para vocês e aproveite o resto do fim de semana. Vocês, suas famílias, e fica com Deus, tá, gente? Um abraço, obrigado. Agora vamos preparar para a eleição. Um abração, professor. Obrigado, até logo. Tudo de bom. Para o senhor também.